Semana passada vocês conheceram esse maravilhoso Fusquinha 1974 do Weber. O Fusquinha cheio de história, tá? Porque ele era o único dono, ele era do pai de um amigo de infância dele, ele cresceu brincando em torno do Fusquinha e incrivelmente, algumas semanas atrás ele conseguiu comprar um Fusquinha. Tá? Ainda que nos vídeos, todos os Fusquinhas que a gente apresenta aqui no canal, eles são lindos, ou eles estão maravilhosos. Sempre alguns têm algumas características mais positivas, outras nem tanto, mas dificilmente um Fusquinha está nesse estado de conservação. E por que eu digo nesse estado de conservação? A Bianca pode aproximar aqui, a gente pode perceber. Aqui o anti-ruído ainda é original, tá? É um anti-ruído quase que isso aqui é muito pesado, é feito quase que de um derivado de petróleo, provavelmente alguma coisa como um asfalto aí que era a vanguarda na época, se não a vanguarda, pelo menos era o mais economicamente viável para a fábrica fazer, utilizar em larga escala, tá? Borracha de vedação aqui do cofre do motor também, eu já tinha comentado isso, ela me parece original. O carro por baixo está maravilhoso. E, Tonela, mas ele foi pintado com PU. Ele foi pintado com PU porque a pintura estava velha, tá? O banco dianteiro recebeu uma capa. Independente disso, o carro está maravilhoso, tá? E provavelmente no momento da pintura, alguém percebeu que a lanterna, que talvez fosse original, ela tivesse rachada, ela tivesse fosca, alguma coisa assim. O que o cara fez? De uma forma muito esperta, o cara trocou. É sem ironia esse esperto. O cara trocou por uma lanterna nova, aparentemente de boa qualidade, um acrílico, mas o crime inafiançável. Ela não está escrito Volkswagen, não tem o símbolo da Audi, não tem o Bzinho com o símbolo da Volkswagen, não está escrito Polymatic, não está escrito nada, tá? E por que eu estou comentando isso? Você imagina a seguinte situação, tudo que eu vou falar agora eu vou inventar, tá? É tudo mentira o que eu vou falar agora, nada disso aconteceu. Você imagina uma pessoa que compra um carro nessa situação, ele de repente fala, eu vou colocar uma placa preta no meu carro. Porque eu preciso de uma placa preta e tal. Você imagina o seguinte, ele vai numa inspeção para garantir a pontuação mínima ali para a placa preta, o vistoriador vai olhar aqui e vai falar, olha, sua lanterna não é mais original. O carro não é 2018, o carro é 1974. Tá? A lanterna é natural, que ela desbote, que ela queime e que assim o visual está um pouquinho melhor. Tá? Olha, sua lanterna não é original, por causa disso eu vou te tirar 6 pontos. Tudo bem, pode tirar 6 pontos, pode tirar 6 pontos. Não, você não está entendendo, você vai perder 6 pontos. Tá bom, mas eu ainda vou conseguir a placa? Vai. Não, tira os 6 pontos. Não, você não está entendendo, teu carro não vai ter 90 e poucos pontos, 100 pontos, ele vai ter 6 pontos a menos. Não, mas o que eu posso fazer? Olha, coincidentemente, tem um amigo meu que está vendendo um par de lanternas dessa daqui. E se você colocar a tempo, você não perde os 6 pontos, entendeu? E aí, numa situação dessa, dependendo do perfil da pessoa, a pessoa opta por abrir mão, tá? Abrir mão de colocar uma placa preta e fica com a placa cinza ou com a placa do Mercosul, com o que quer que venha aí pela frente. Isso é só uma hipótese, nada disso aconteceu. Chega de conversa fiada, vamos voltar ao mundo real dos Fusquinhas aqui na oficina. Tá? Aproveitando que ele estava no elevador, logo depois que a gente acabou aquela gravação, onde eu fiz a troca do motor, eu aproveitei de uma sangrada rápida nos freios com a Bianca. Será que ficou bom? Não tem muito como eu saber. Aparentemente o pedal deu uma melhorada. Não tem como eu saber porque eu não andei com o carro, nem antes e nem agora. Para andar com o carro, o que eu vou precisar fazer? Vou ter que finalizar a revisão, que vai consistir no quê? Linha de combustível, que eu já deixei passada ali previamente, ignição e a parte de carburação. Como eu tinha comentado a semana passada, algum tipo de serviço já foi feito aqui na parte de ignição. Tá? Em que sentido? Olha, aqui a gente observa que está vedada a cápsula de avanço. Isso daqui provavelmente foi uma estratégia porque a cápsula devia estar furada.
e a pessoa que revisou anteriormente não encontrou uma cápsula para vender. O problema desse distribuidor, que é o tampa baixa, é que ele só tem o avanço a vácuo, ele não tem o avanço centrífugo igual a maioria dos distribuidores, ou seja, provavelmente aqui, ou pelo menos nessa situação, ele está sem avanço. Juntando isso com a bobina que está sendo utilizada aqui, isso é uma coisa positiva, está sendo usada uma 067, tá? O platinado aqui não vai aguentar 500 km, ele vai desajustar, vai começar a falhar, vai ficar um inferno. Quais as alternativas que a gente tem aqui? Primeira coisa, se a gente for na questão da originalidade, dá para revisar, trocar tampa, trocar rotor, arrumar uma cápsula dessa a peso de ouro e fazer tudo voltar ao normal. A questão do Weber aqui é simplesmente andar com confiabilidade. Então, eu acredito que ele... Eu acredito não, eu tenho certeza, porque ele já me falou. Ele abre mão do platinado, ele abre mão desse distribuidor em particular, porque as peças dele são francamente caras, mas o objetivo dele é manter essa bobina. Para manter essa bobina, se a gente observar, ele já tem inclusive um jogo de cabos da Bosch, novo também, deve ter sido trocado um pouquinho antes dele ter comprado o carro, ou em algum momento ali da vida do carro, porque eles são novinhos. Tá? Então o que eu pretendo fazer aqui? Otimizar o sistema de ignição, ao mesmo tempo que tentar aproveitar o maior número de componentes aqui possível para a conta dele não extrapolar. O que eu vou manter? Bobina, KW, tá ótimo. Se ela não tiver com algum problema de fuga de corrente, superaquecendo nem nada, excelente escolha. Cabos de vela Bosch não são os que eu escolheria, normalmente a gente usaria o NGK pela qualidade, mas os cabos estão aqui, estão funcionando, então serão mantidos. O que eu vou fazer? Eu vou trocar o distribuidor, tá, por um outro modelo e eu vou colocar um módulo de ignição. Partindo do princípio de que quando a vida te dá um limão, você faz uma limonada, isso daí traduzido para mecânica, tá mais ou menos aqui. Esse daqui seria o limão do pessoal que tem Fusca hoje em dia. Tá? Ou porque de uma forma sem aviso ele acaba comprando um kit de ignição composto de um módulo Hall, de um distribuidor Hall, um módulo de ignição pequenininho e a bobina do Gol MI, um chicotinho. Invariavelmente ele acaba tendo problema, o carro falha, o motor não acelera, o funcionamento do motor é quadrado e normalmente, mais do que 90% dos casos, a culpa está na combinação infeliz do módulo com a bobina do MI, que foi feita para trabalhar no Gol MI, como o próprio apelido dela, se é que a gente pode dizer, indica. Tá? Então, se a gente considerar que esse daqui é o limão, eu prefiro fazer uma limonada, não somente para o caso desse Fusquinha, mas eventualmente para todo mundo que estiver passando por um aperto. É muito fácil, como eu fiz no passado, você está com esse distribuidor, não, você tem que trocar, pega teu distribuidor velho, coloca um Hot Spark, faz isso, faz aquilo, coloca uma bobina azul. É fácil falar, hoje em dia com o Hot Spark a 400, 450 reais, fica bem complicado, você acaba gastando uma tremenda grana com a parte de ignição. Então, considerando principalmente quem tem esse distribuidor e está tendo problema, eu acabei fazendo um módulo de ignição para trabalhar em conjunto com esse distribuidor. E mais do que isso, esse módulo, esse distribuidor e uma bobina, pode ser uma 067, uma 069, uma 077, uma 097, ou mesmo uma bobina azul, uma 054. Em último caso, se você tiver com uma prata 039, também vai funcionar. Tá? Então, a intenção aqui é fazer uma boa modificação, acima de tudo com alta confiabilidade e com o menor custo possível. Qual que é o problema? Nem tudo é perfeito. Aqui, se a Bianca mostrar para vocês, o encaixe é de pino, é para aquele cabo de vela moderno. Tá? E aqui, como eu tinha acabado de comentar, a gente está com o modelo de cabo de vela antigo. Tá? Então, para que a gente possa usar, mesmo porque eu não confio nem nessa tampa e nem nesse rotor, tá? Eu vou optar por usar uma tampa da Bosch, que encaixa perfeitamente aqui, sem nenhum tipo de adaptação. Pera aí, deixa eu só acertar essa pecinha. Pronto. Encaixa perfeitamente aqui e você consegue converter tua tampa de pinos para a tampa de encaixe. Essa tampa é a 056 da Bosch, no código da Bosch.
E o rotor, eu vou usar um rotor também para ignição eletrônica. No caso aqui, eu estou com um rotor Delphi, ele não precisa ser Delphi, ele pode ser Bosch. A tampa a mesma coisa, ela pode ser Delphi, não tem problema nenhum. É que o que tinha na Autopeças hoje era essa combinação. Tanto Bosch como Delphi são excelentes marcas. Então a gente vai colocar o rotor aqui, rotor novo. O rotor é uma, vamos dizer, praticamente uma preventiva, tá? Para evitar fuga de corrente aqui, para evitar uma chateação do dono, tá? Então quando a gente coloca componentes de alta tensão de qualidade, a gente evita um monte de possíveis problemas. Claro que ele vai receber isso daqui de volta, tá? E aí ele guarda, sei lá, para uma emergência ou alguma coisa assim. Então agora o que eu vou fazer? Eu vou instalar esse distribuidor no lugar do distribuidor original e eu vou tomar o cuidado de ver a posição relativa para onde vai apontar o cabo o rotor em relação à tampa. Provavelmente vai mudar em relação ao distribuidor antigo. Bom, ele chegou aqui funcionando, então não tem muito segredo nessa hora. O que eu vou fazer? Polir na marca de referência, simplesmente para que eu não me perca, ou melhor, para quem estiver fazendo em casa, ter a menor possibilidade de falhas, tá? Aqui, se a gente observar a posição da tampa, cabo de vela número 1, qual que é a ordem de ignição? Eu sempre esqueço, Bianca. 1, 4, 3 e 2. Tá bom, obrigado. 1, 4, tá aqui, 3, tá aqui e 2 tá aqui. Em outras palavras, o rotor tá apontando para o cabo de vela número 3. Agora eu posso tirar o distribuidor sem preocupação nenhuma, sabendo que o distribuidor novo ele só vai encaixar em uma posição e independente para onde aponte o rotor, ele vai estar apontando para onde eu vou colocar o cabo de vela do cilindro número 3. Sem a capinha de proteção para facilitar a visualização, ele, por incrível que pareça, ele ficou mais ou menos no mesmo padrão que estava. Então o cabo de vela 1, 4, 3 e 2. Deixa eu colocar a tampa para fazer o transplante dos cabos. No final ficou a mesma, vamos dizer, a mesma posição. Apesar das travinhas do distribuidor elas estarem deslocadas a 90 graus, o distribuidor acabou que ele apontou para a mesma direção, que é excelente para a gente. Bom, agora para instalar o módulo, eu não preciso tirar a bobina daqui, mas eu vou para mostrar que ela está numa posição invertida. Normalmente todo mundo, até eu, gosto de ver o rótulo da bobina aparecendo. Gostava mais quando a bobina ela era toda vermelha ou toda azul. Aquilo lá sim era ostentação. Hoje em dia não, é só um rótulo que quando você lava o motor ele encolhe. E pelo calor ele encolhe também. Só que quando o rótulo ele fica voltado pro observador, a gente tem a bobina invertida. O 15 está aqui embaixo e o 1 está aqui. Então eu vou ter que tirar a bobina daqui. Para quê? Para inverter, girar a bobina 180 graus, deixar ela no padrão original, porque aí sim eu consigo ligar primeiramente o 15, o positivo pós-chave, e depois os fios do módulo de ignição, que é o que eu já vou fazer. Vou aproveitar que a bobina está fora e já vou fazer isso fora, que acaba sendo mais fácil. Aqui o módulo, bem pequenininho, mas 100% confiável, foi testado por muitos anos, tá? Eu não tenho problema nenhum com ele. Então o que eu vou fazer aqui? Positivo pós-chave é o 15, agora eu estou com a bobina na posição certa. Eu vou colocar ele dessa forma aqui, ó. O fio vermelho do módulo para alimentar o módulo e a chapinha para receber o positivo pós-chave, que é original daquele chicote. E desse lado eu vou colocar o fio azul do módulo, que é o chaveamento da bobina. É o chaveamento amplificado que o módulo é a saída do módulo, na verdade. Então ele vai vir aqui. Aqui a gente vai ter o 15, tá? Então sobrou um terceiro fio aqui, que é o aterramento do módulo, tá? O módulo é todo isolado e blindado, então ele precisa ter uma referência de terra que está aqui. Então eu vou fixar a bobina ali e entre o parafuso e essa chapinha de fixação eu vou colocar o terminal do aterramento. Fixei o módulo aqui com a dupla face, terra no suporte da bobina, 15 positivo pós-chave, agora na posição padrão, na posição de fábrica. Aqui o
o cabo de alta tensão que sai da bobina. E por último, o cabo, o chicotezinho que vai pegar o sinal do Hall e vai fazer o módulo funcionar de uma maneira maravilhosa. Então a parte da distribuição tá ok. Eu não vou fazer o ajuste inicial de ponto, ainda que seja possível com esse sistema, com o Hall e com o módulo. Eu vou fazer o que antes? Vou instalar aqui um belo de um Terminator. Terminator montado, linha de combustível Bowflex, todas as braçadeiras novas, ignição, tudo certinho. Então eu já virei a chave no contato e a gente vai fazer a instalação do módulo. Pô, Tonela, você está mostrando só porque é você que faz o módulo e você vai vender. É claro, tá? É o melhor módulo que eu já vi funcionando justamente para esse sistema. Eu fabrico, eu desenvolvi porque tinha um monte de gente frustrada com aquele conjunto bobina Hall, aquele outro módulo. Esse daqui, além de ser o melhor módulo, isso daí eu falo sem problema nenhum, a gente ainda tem o recurso de fazer o ajuste estático do ponto. Chave no contato, luz do módulo aceso e a polia vai pelo menos 60 graus antes da marca de referência do cilindro 1 ou do cilindro número 3. Então eu vou girando devagarinho aqui. Eu poderia fazer pelo distribuidor? Posso. Quando você faz pelo distribuidor, você perde a precisão do ajuste, porque você está jogando o pinhãozinho do distribuidor, você está jogando do lado contrário à folga dele. Então assim é melhor, porque o distribuidor ele nunca vai ser o motor do pinhãozinho, ele sempre vai ser movido pelo pinhãozinho. Então olha lá, eu estou girando, a Bianca pode aproximar aqui. E ali no LED também, ó, na hora que fizer o barulhinho, ó, o LED apaga. Pronto, olha a marca que tá praticamente, aqui seria o 10 graus, a gente tem que usar esse canto como referência, tá mais ou menos no 15 graus. Então tá certinho o meu ponto de ignição. Eu vou apertar aqui para a gente dar a primeira partida e ver o que vai acontecer. Está funcionando mais do que testar o que a gente fez no motor, que é uma coisa muito rotineira. O principal é a gente verificar embreagem e a sangria de freio. Então vamos dar uma volta, Bianca. Bom, certeza, o barulho do motor está muito diferente do que quando ele chegou e o pouquinho que eu manobrei ali. Mas o que o Weber com certeza vai perceber, a maior diferença está aqui, ó, a embreagem. Agora macia, com a folga já ajustada. Então eu fico feliz de saber que assim que ele vier buscar o carro, pela primeira vez ele vai ter ideia exatamente do que é um Fusquinha. Bom, embreagem perfeita. O freio, na minha opinião, o pedal está um pouco mais baixo do que seria o ideal. Como eu não tinha andado com o carro antes, eu não mexi na regulagem das rosetinhas, mas é uma coisa que eu vou dar uma repassada antes de entregar o carro. A boa notícia é que ele vem freando, vamos dizer, em linha reta, não está puxando para nenhum dos dois lados. Então acredito que só um ajuste fino nas rosetinhas vai melhorar. Bom, o Fusca é uma delícia de andar, silencioso, tá? Isso é privilégio somente dos Fusquinhas que foram pouco mexidos, não somente na questão da parte mecânica, mas principalmente na parte de carroceria. Esse daqui com certeza nunca sofreu um acidente, ou uma batida, ou alguma coisa que necessitasse de algum tipo de funilaria, tá? Então o tempo que ele passou numa oficina, vamos dizer, para cuidar da parte de pintura, foi somente mesmo o
o banho de tinta que ele tomou, que francamente ficou bem legal. Deu uma vida nova pro Fusquinha. Agora a gente vai passar lá na oficina para fazer um ajuste fino do ponto e principalmente montar filtro de ar, mangueirinha da cápsula de avanço e resolver a questão da altura do freio. Bom, aqui não tem muito segredo, a gente já mostrou talvez centenas de vezes. Rosetinha, se eu girar no sentido anti-horário, tá? Se a gente imaginar uma rosetinha aqui e outra aqui, se eu girar essa para cá e essa para cá, a gente aproxima as lonas do tambor dessa forma. Eu já estou sentindo ela começar a encostar. Aqui, mesma coisa, na rosetinha de cima, anti-horário. 2 dentinhos, é legal virar, sempre acionar o mesmo número de dentes cada lado, principalmente se você estiver fazendo freio do zero, porque você garante que as 2 lonas elas vão ficar posicionadas aqui na base das rosetinhas na mesma distância. Isso obriga as sapatas aqui onde elas estão apoiadas no cilindro da roda, manter o cilindro exatamente na mesma posição de cada pistãozinho, porque tem um de cada lado projetado mais ou menos a mesma quantidade. Se você ajusta muito mais uma do que outra, você acaba forçando o pistãozinho daqui, você ajustou demais para dentro, e o outro, de alguma forma, ele tenta compensar o que você não regulou aqui. Então, por isso que eu falo, é sempre interessante, tudo que você fizer em uma rosetinha de um lado, você fazer o mesmo número de puxadas na outra. Bom, a boa notícia, o pedal já subiu. Se a gente for considerar em curso o quanto ele abaixava, pode parecer pouco, em torno de 1 centímetro, 15 milímetros no máximo, mas já é o suficiente para te dar um conforto psicológico de você falar, nossa, meu freio está alto, considerando o padrão de um Fusquinha. Ajustei o ponto também, tá? Um ajuste fino. Olha que maravilha, olha como ele ronrona igual um gatinho nas rampas do shopping da construção. Olha que beleza, não estou nem acelerando, olha que obediente. Completamente domesticado, chegou todo capenga, embreagem ruim, e agora tá tudo em ordem com ele. Pelo menos é o que aparenta. Deu uma chuva hoje cedo, infelizmente a gente teve que atrasar um pouco para sair para fazer essa volta de testes. Eu parei agora para... na verdade, eu estou aproveitando agora que a chuva deu uma trégua e a gente vai conseguir fazer o teste final nele. Mas eu acredito que tá tudo em ordem. Fusquinha sendo respeitado pela elite paulistana, todos dando preferência para essa joia. Olha lá. Ó. Olha que delícia. Perto do que ele andou a primeira vez. E coisa simples. A gente saiu, a mistura não estava bem acertada, o ponto eu adiantei pouca coisa, tá, em relação ao que eu tinha deixado antes. Pô, Tonela, por que você adiantou? Porque esse motor provavelmente ainda é o motor original, taxa de compressão de 6.6 ou 6.8 para 1, que é extremamente baixa para a gasolina de hoje. Que a gasolina, diga-se de passagem, é excelente, ao contrário do que muita gente acredita, tá? O álcool não é um vilão na gasolina, o álcool é o mocinho da gasolina, porque ele é um antidetonante extraordinário. Ó, Tonela, eu vou tirar o álcool da gasolina. Pô, não adianta, ela vai detonar por qualquer motivo, tá? E você não vai, vamos dizer, teoricamente o poder energético que você vai ganhar numa gasolina pura não vai compensar a questão da detonação. Ah, minha gasolina agora está mais potente. Não, não tá, você não pode fazer isso aqui, ó, que ele vai bater pino. Então ele precisa sim ter a proporção correta de álcool na gasolina, e a gente tem que considerar outro fator. Eu não vou parar porque você não vai descer. Vamos dar uma volta ali na frente. A gente tem que considerar outro fator ainda. A gasolina, quando a gente considera a gasolina pura, a formulação dela, ela já considera que ela vai receber o antidetonante, o álcool, tá? Então, com certeza, a química da parte gasolina
ela já está esperando chegar o álcool ali para ela se misturar perfeitamente e essa mistura dá um resultado excelente no teu motor, que é esse resultado que a gente tem, seja no motor antigo com uma taxa de compressão baixíssima ou no motor alto. Eu sei que é um assunto polêmico falar de gasolina, que é muito mais fácil a pessoa reclamar de gasolina, mas eu sou vamos dizer, um admirador desde antes, na verdade, de eu ter feito a visita na Petrobras, lá no Cemps. Não tem como você imaginar que uma petrolífera ou várias petrolíferas elas vão comer bola no desenvolvimento, seja de um combustível, seja de um lubrificante. Elas vão deixar alguma coisa esquecida, vamos dizer, em cima da mesa. Não, eu acredito que a gente está com uma gasolina de excelente qualidade. É só convencer um carro de quase 50 anos de idade que a gasolina está diferente do que a dos anos 70 e que ele precisa trabalhar com um ponto um pouquinho mais avançado, às vezes uma giclagem um pouquinho diferente. Falando em giclagem, não esqueçam que a gente está com o Terminator versão 2.0 aqui, que também é responsável por isso, ó. Eu acredito que seja a melhor opção conversar com o Alan, colocar um Terminator, se você tem um 1300, um 1500 ou mesmo um 1600 e não quer abrir mão da simplicidade de um PIC 30. Diga-se de passagem, o carburador preferido da Bianca, né, Bianca? É só um giclete de lenta para entupir, é só um injetor para entupir, é só uma boia, tá? Para apresentar alguma novidade de vez em quando. Então é isso daí. Bom, o Weber deve estar vindo buscar o carro nas próximas horas aí até o final do dia. Eu estou finalizando o passeio com o Fusquinha dele aqui e eu confesso que, por mais simplório que esse Fusquinha possa parecer, não, é só um 74, não, é um Fusquinha, não é um Fuscão, não, ele é bege alabastro, tem um monte. Esse Fusquinha aqui foi o verdadeiro quebrador de pescoço aqui na região de Santana do Parnaíba, quando a gente saiu para fazer o teste com ele ontem. E todo mundo parando, todo mundo olhando, admirando o Fusquinha. Então muitas vezes o mais simples acaba chamando mais atenção do que um carro todo incrementado. Então, para finalizar, quero agradecer o Weber pela confiança, tá? Parabenizar pela aquisição dele. Um carro realmente não é todo dia que se ganha na loteria, se paga para ganhar na loteria, na verdade, porque muita gente acaba comprando um carro, investindo uma tremenda grana e acaba pegando um carro que às vezes ele tá bonito, mas o conjunto mecânico ou a estrutura não corresponde à aparência. E aqui é o contrário, tanto o conjunto mecânico quanto a estrutura, eles estão à altura ou até superam a aparência relativamente simples desse Fusquinha maravilhoso. Tá? Eu espero que ele volte mais vezes para futuras revisões e sempre que ele aparecer a gente vai poder matar saudades dele. Tá legal? É isso daí, muito obrigado por assistirem os nossos vídeos. Se você quiser agendar um serviço com a gente, terças, quartas ou quintas-feiras à tarde, Shopping da Construção, Estrada da Bela Vista 917, aqui em Santana do Parnaíba. Tá? Tem que vir com o carro presencialmente, não adianta, ai Tonela, me passa orçamento por WhatsApp, não existe isso. Eu preciso olhar o carro, preciso ver as condições, preciso encaixar na agenda. Então não adianta, tem coisas ainda que a gente não consegue fazer pela internet. Uma delas é consertar carro e outra é dar orçamento de coisas que a gente não está vendo, principalmente em, vamos dizer, em situações que o carro tem mais de 30 ou de 40 anos. Tá legal? Muito obrigado por ver os nossos vídeos e até o próximo.